E quando a Jo solicitou um tema, fiquei no livro, né? Que tema seria? Então, como escolher? É uma bênção. E ser uma bênção, viver em nosso lar é uma bênção. Diariamente a gente está escrevendo a história da vida, né? E não tem, ao vivo e a cor, não tem ensaio. A gente, quando está escrevendo alguma coisa que a gente erra, a gente amassa o papel, escreve de novo. Mas na vida a gente também tem essas oportunidades de repetir a lição tantas vezes quanto sejam necessários para que a gente possa aprimorar. A ciência de recomeçar é uma das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Está em Nosso Lar, capítulo 25. Mas há um tempo de convívio. Nessa hospedagem no planeta Terra, convivemos e interagimos com tantas pessoas. Habitam dentro de nós uma humanidade. E essa humanidade que habita são os recursos e as providências que Deus coloca no nosso caminho. São os toques que a vida nos dá. E os toques leves, que repercutem na nossa vida. Nas nossas mãos está a viagem. E é uma boa viagem. Na verdade, quando a gente fala é uma boa viagem, não, é uma excelente viagem. Porque quando estávamos no plano espiritual, nós pedimos pela oportunidade da reencarnação. Nós pedimos pela oportunidade do nascimento numa família. Nós pedimos a oportunidade de um trabalho. Quantas vivências significativas nós guardamos dentro de nós. Quantas oportunidades. Isso faz parte do acervo de cada um de nós. Por isso somos únicos. O passado a gente não consegue mudar, mas o presente é o momento que Deus concede para que cada um de nós renovemos as nossas atitudes e possamos descobrir todo o nosso potencial. Sem medo de ser feliz, em José Carlos de Luca, na página 75. Essa frase de baixo foi uma frase que me acometeu num sonho lá no ano de 1995. Eu acordei com essa frase na mente, tinha uma bolsa pendurada do lado da cama e uma nota de mercado foi onde eu escrevi: precisamos desatar os nós que nos mantêm acorrentados. Naquele momento na minha vida, eu comecei a descobrir, não tem outra forma, né? Que tudo tem uma razão de ser, que as coincidências não existem, descobrir de fato e de direito, e que os nós, na verdade, são as nossas ricas oportunidades. E assim, as soluções existem que dependem exclusivamente de nós. Nós precisamos purificar as ideias, elevar as emoções, efetuar a triagem dos pensamentos, como se procede a uma faxina diária dentro de casa. Imaginar o melhor e buscar o melhor. Para isso, acautelemos-nos contra as impressões negativas. Acreditemos no poder do otimismo, em técnicas de viver no Paulo Vieira. Precisamos meditar. Meditemos, pois, a importância do verbo e roguemos a Deus nos inspire a fim de encontrarmos a porta adequada à palavra, aquela palavra certa, e sermos úteis aos outros, tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. Entre Irmãos de Outras Terras, Chico Xavier, Valdo Vieira, página 14. Entendendo que a vida é jornada no sempre, e que o sempre é o melhor presente que nós temos, está aí. As escolhas. As nossas escolhas refletem as razões e os objetivos para a nossa encarnação.
Mas são compromissos que nós assumimos lá no plano espiritual para que aqui chegássemos, acolhidos por uma família, a família unidade, acolhidos por uma família consanguínea ou não, acolhidos por uma irmandade, acolhidos num trabalho. Então, quanto exercício diário a gente tem. Isso tudo, com Deus, todas as coisas são possíveis. Estudando o Evangelho à luz do Espiritismo, Martins Peralva, na página 39, no capítulo 39, na página 148 e 91, guardar. Guardar o ensino exemplificando constitui em verdade garantia de aproveitamento e iluminação. Agora e sempre, hoje e amanhã. Hoje, pois, exerçamos a vigilância. Preservemos a saúde do corpo e a harmonia do espírito. Santifiquemos os olhos diante do mal. Eduquemos o ouvido. Controlemos a língua. Imprimamos direção evangélica aos nossos passos. Evitemos a animosidade. Todos estamos no mundo espiritual. Está na página 137. Pratiquemos a caridade de estarmos mais perto uns dos outros. Ânimo e trabalho. Harmonize o corpo e a alma. Predisponha-se à construção do melhor. Em técnicas de viver, Valdo Vieira, pelo espírito de Aldo Vandani. A prece de hoje nos conclamou a exatamente isso, trabalhar. Trabalhar coletivamente. Mas trabalhar coletivamente com amor. Então, horas servem. A prece ilumina, o trabalho liberta. A prece guia, o trabalho defende. A prece reanima, o trabalho restaura. A prece consola, o trabalho sustenta. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é atividade que aperfeiçoa. Tem de bom ânimo. Precisamos praticar, é para isso que a gente está aqui. E a gente está aqui de verdade para fazer a diferença. Cada um de nós. E nisso daí, a gente precisa, às vezes, voltando aquele slide ali, né, de um empurrão. A gente precisa de alguém que diga, vai, você é capaz, você consegue, não desanima. Vai! Horas serve. Então, é praticar. Praticar, mas lembrando das nossas escolhas. Então, na dúvida, antes de dormir, ora e pede aos mentores espirituais, ora e pede aos espíritos protetores que derramem sobre cada um de nós as vibrações amorosas e fraternas capazes de nos possibilitar as melhores escolhas. Como que isso acontece? Na educação. Pela educação. É o encaixe perfeito. Só que tudo na nossa vida é boa. Tudo reflete. Educação, ecos e processos. E esses processos, olha, eles nos acompanham. São as nossas sombras. E como que a gente faz isso? Refletindo. A sementinha já foi plantada há muito tempo. E a gente sabe. A sementinha foi plantada. O amor que a gente deposita naquele cuidado faz a plantinha crescer. Porque nós temos necessidade do cuidado. Cada um de nós. Em Missionários da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 11, ele nos fala da intercessão, páginas 121 e 126. Tenhamos esperança e fé. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação,
Devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Para isso, a gente precisa observar, alargar os nossos sentidos, porque são tantas questões que nos atravessam diariamente. No ônibus que a gente pega, o motorista que está dirigindo, carregando tantas vidas, a gente precisa adentrar com um sorriso, a gente precisa adentrar com uma boa palavra. No nosso trabalho, quando a gente chega, observar todas essas questões que nos atravessam. Para isso, Chico Xavier também nos convoca a coragem. Através de Espíritos Diversos, no capítulo 29, Jesus e o Mundo, página 92. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem. Esse plano de aprendizagem que nos alimenta, nos agasalha, nos instrui e aperfeiçoa. Para isso, é preciso relacionar razão e emoção. É preciso orar e servir. Ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. A prece guia, o trabalho defende. A prece reanima, o trabalho restaura. A prece consola, o trabalho sustenta. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é atividade que aperfeiçoa. Por isso, tem de bom ânimo. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no capítulo 3, da Lei do Trabalho, na página 331, Necessidade do Trabalho, 685. Nos traz a educação moral, a arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da população sem princípios, sem freios, e entregues a seus próprios instintos, serão descontadas as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e penhor da segurança de todos. Voltamos lá na imagem do cuidado, da necessidade que todos nós temos, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas palavras e cuidar das nossas ações. Somos um corpo imerso num plano material, mas não podemos esquecer jamais, nós somos espíritos de Deus. Nós somos energia. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os irmãos de tua casa terrestre que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Por isso, que cada um de nós tenhamos calma e prudência, que não percamos a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável e que, ao mesmo tempo, sejamos capazes de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, cada um de nós, nos equilibrar. O momento é de gratidão a Deus, de harmonia com os semelhantes. Em Missionários da Luz, capítulo 13. Precisamos entender. Olhar, ver, enxergar, ampliar, agir. Mas não pode ser a gente sabe o que a gente precisa fazer.
de verdade, em todas as esferas da nossa vida. Sabemos que precisamos valorizar, agradecer, realizar, estudar, trabalhar, refletir, sonhar, crer, inspirar, aceitar, sorrir, elogiar, reagir, motivar, cuidar, alegrar, viver. A gente sabe de tudo isso. Mas nós precisamos dessas experiências. As experiências que possam colorir as nossas ações. E essas experiências, elas acontecem com os nossos pais. A experiência de experienciar, de vivenciar. Por isso, existir significa destacar-se. Por isso que nós somos tão diferentes fisicamente. Mas internamente, em todos nós, a semente da humanidade está lá, a semente divina. A nossa aprendizagem depende disso. Depende dessa interação com os nossos pares. Depende exatamente do diferente, do diverso. E aí, quando a gente entende isso, o nosso processo é de amar, o agir, ele colore. Por que ele colore? Porque a gente coloca o amor em tudo que a gente faz. E aí, ao fazer isso, a gente descobre que o tempo mais precioso que a gente tem é o agora. O agora é o tempo. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 30, na página 40, nos diz: ação e caminho. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalenta a forma, o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados. Os resultados nos traçam os caminhos nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é nossa. Acredite, faltou um M, né? Acredite, com Deus todas as coisas são possíveis. E é isso, com Deus todas as coisas são possíveis. A gente vai ter que voltar no início. Como que a gente volta no início, né? O tempo passou rápido. E alguém me disse que eu teria até às 19 horas, é isso? É? Então, é isso que acontece com a gente. A gente começa uma tarefa. Muitas vezes a gente está no afã, né? Vamos lá. GECAL, dia 7 de dezembro de 2024. Boa noite, estamos começando. E aí a gente vai ter que voltar. É isso. Fomos ao plano espiritual, vamos todos. Isso é fato. Num dado momento, vamos voltar. Com toda a bagagem, com todo o trabalho, com todas as escolhas, alguns mais rápido, né? O processo de volta, o pedido é tão grande, né? Com Deus todas as coisas são possíveis, a gente pede. E se é para o nosso aprendizado e evolução, é concedido. Tudo que pedires ao Pai. Como é que completa a frase? Não é isso? Se a gente pede de coração e é para o nosso progresso e a nossa melhoria, é concedido. São as nossas escolhas. Viver em nosso lar é uma grande bênção. É uma grande bênção. A gente tem inúmeras oportunidades diárias de refazimento. Eu errei. Na hora de dormir, refaz, né, a fita. A gente pode fazer isso diariamente. Aquela palavra que a gente poderia ter dado e a gente não deu, porque estava com pressa. Mas lembre-se, o momento mais importante qual é? É o agora. Não pode ficar para depois, aquele telefonema, aquela pessoa, quando a gente está descascando batata, e a gente lembra de alguém,
para a novela, para tudo, porque isso é vibração, isso é sintonia. E aí a gente tem que parar tudo, pegar o telefone e ligar para aquela pessoa, porque ela está precisando da nossa fala. E nós estamos precisando também. É via de mão dupla. É via de mão dupla. É um exercício que nós precisamos fazer. A ciência de recomeçar é uma das mais novas. É uma das mais novas que o nosso espírito pode aprender. Nós estamos no nosso lar. A temporalidade, nós estamos aqui hospedados. E a gente está de passagem. E a passagem é rápida. É rápida. E a gente tem que agradecer. Eu me lembrei de uma amiga querida agora, nesse exato momento, que numa fala, uma determinada vez, ela falou assim, quando terminou a fala, a minha palestra, né? Ela falou assim, eu queria falar uma coisa para você. Eu não, vamos falar. Você fala muito a gente. Eu falei, amiga, é verdade. Não tem como usar o erro. Vou fazer uma correção na minha fala, vou procurar educar a minha palavra para corrigir essa fala do agente, inserir nós. Não dá para falar eu, não dá. Nós estamos aqui, na verdade, amparados pela espiritualidade. Quantos mentores estão aqui juntos, dizendo, volta, vai lá, olha os recursos, as providências, está tudo aí, toca, faz. Dá para ler ali embaixo? Você pode ler, por favor, amigo? Está escrito aí embaixo? São entregues os meios necessários para a consecução do fim. É isso, os recursos, a gente tem todos. Nós temos todos os recursos que a gente precisa. Então vamos lá mandar brasa. Boa viagem na vida. A vida está nas nossas mãos. As vivências significativas são as bagagens. Isso aí é a Biblioteca Municipal de Praga, na República Tcheca. Essa imagem é linda, porque ela representa o que nós somos, um acervo da humanidade. E a gente não pode negar tudo que a humanidade já viveu, as barbáries, as atrocidades. Ora é sério. Entende aquele irmão do caminho que de alguma forma ainda tropeça. Seja você aquele que estende a mão, seja você aquele que abençoa, seja você aquele que ampara. O passado você não consegue mudar, mas o presente é o momento que Deus nos concede para que renovemos as nossas atitudes. E que cada um de nós possa descobrir todo o potencial. Sem medo de ser feliz, José Carlos de Luca nos conclama isso. A editora EPX, na página 75. E aí eu trago essa fala que me atravessou lá em 95. Nós precisamos desatar os nós da nossa vida que nos acorrentam. Nós temos nós que nos mantêm acorrentados. Como assim um nó que acorrenta? É tão fácil desatar um nó, não é? A gente precisa de uma habilidade. Às vezes a gente precisa da habilidade da paciência. Porque o nó está tão apertadinho. E isso são as nossas relações, às vezes, difíceis. É um nó apertadinho. É desatar o nó que nos mantém acorrentados, que nos aprisiona. E a gente precisa libertar. Né? E libertar significa encontrar soluções. Porque elas existem. Elas existem e dependem exclusivamente de cada um de nós. Nós precisamos, para desatar esses nós, purificar as ideias, elevar nossas emoções, efetuar a triagem dos nossos pensamentos, como quem procede uma faxina diária dentro de casa. Imaginar o melhor e buscar o melhor. Acautelemos-nos contra as impressões negativas. Acreditemos no poder do otimismo. Isso está em Técnicas de Viver, em Mauro Vieira. Meditemos, pois, na importância do verbo, da nossa palavra, na potência da nossa palavra. Porque a palavra, ela sai de nós, vai ao destino que foi lançado, mas volta para nós. Então a gente tem que agradecer. Gratidão, volta. Bem-aventuranças, volta.
purificar as ideias, não é isso que está dizendo? Meditemos, pois, a importância do verbo e roguemos a Deus que nos inspire, a fim de encontrarmos a porta adequada, a palavra certa e sermos úteis aos outros, tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. Entre irmãos de outras terras, Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 14. Entendendo que a vida é jornada no sempre presente. E aí estão as nossas escolhas. As nossas escolhas refletem as razões e os objetivos para a nossa reencarnação. Qual é a razão da gente estar aqui? Cada um de nós. Estudando o Evangelho à luz do Espiritismo, Martim Peralva, capítulo 39, nas páginas 148 e 91, Guardar o ensino exemplificando constitui, em verdade, garantia de aproveitamento e iluminação. Agora e sempre, hoje e amanhã. Urge, pois, exerçamos a vigilância. Preservemos a saúde do corpo e a harmonia do espírito. Santifiquemos os olhos diante do mal. Eduquemos o ouvido. Controlemos a língua. Imprimamos direção evangélica aos nossos passos. Evitemos a luminosidade. Todos estamos no mundo espiritual. Isso é a coisa mais linda de entendimento. Porque o tempo inteiro a gente é conclamado, empurrado, chamado, né? Incitado, como se nós estivéssemos no mundo material. E a gente esquece que, na verdade, todos nós estamos no mundo espiritual. Por isso, pratiquemos a caridade de estarmos mais perto uns dos outros. Ânimo, harmonize o corpo e a alma. Predisponha-se à construção do melhor. Técnicas de viver, Valdo Vieira, pelo Espírito Kelvin Brandão. Trabalhemos unidos com amor. E assim sendo, ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. A prece guia, o trabalho defende. A prece reanima, o trabalho restaura. A prece consola, o trabalho sustenta. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é a atividade que aperfeiçoa. Assim, tem de bom ânimo. Vamos praticar. Vamos praticar e refletir sobre as nossas escolhas. Na educação, porque tudo que fazemos reflete. São os ecos. São os ecos e os processos. Refletir sobre as sementes plantadas, refletir sobre as sementes que habitam dentro de nós, entendendo que elas germinam e crescem. Assim sendo, e reflitamos sobre as nossas escolhas. Temos necessidades específicas, e a necessidade maior é a necessidade de cuidar. Em Missionários da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 11, nos fala das intercessões. Tenhamos esperança e fé. Cada coisa, cada ser, cada alma, permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades aos nossos alcances a serviço do próximo. Então, observar as inúmeras questões que nos chegam diariamente e empreender um movimento de coragem, porque não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta, que nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Para tanto, que relacionemos o coração e o cérebro, a razão e a emoção. Ora serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. A prece guia, o trabalho defende. A prece reanima, o trabalho restaura. A prece consola, o trabalho sustenta. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é atividade que aperfeiçoa. Assim sendo, tem de bom ânimo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no capítulo 3, nos fala da lei do trabalho, da necessidade do trabalho, e aí ele nos fala da educação moral, da arte de formar caracteres
Aqui incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão descontadas as consequências desastrosas que daí decorrem, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada. O homem terá no mundo hábitos de ordem de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real de bem-estar, o penhor de segurança para todos. Para isso, cuidemos das nossas energias, em pensamentos, palavras e ações. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos da tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Tenha calma e prudência, não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável aos seus sentimentos. Isso a fim de reparar o passado e entender as necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia aos semelhantes. É preciso entender e agir. Entender, agir, agradecer e abençoar por cada experiência. Entendendo que existir significa destacar-se. E para isso, nós estamos todos juntos em processo de aprendizagem e de evolução. Para tanto, que tenhamos coragem para agir com amor, valorizando, agradecendo, movimentando, trabalhando, refletindo, estudando, sonhando, crendo, reagindo, transformando, motivando, cuidando, alegrando, sorrindo, elogiando, inspirando e vivendo com amor. Agora é o tempo. Ação e caminho. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação. E a ação detona resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Acreditem, com Deus todas as coisas são possíveis. E assim, a gente vai terminando a nossa fala, agradecendo aos mentores espirituais que nos sustentaram, nos ampararam, nos acolheram, nos inspiraram, nos abençoaram e nos permitiram entender o momento mais importante é o agora, que com Deus todas as coisas são possíveis, que nós precisamos pedir com fé, agir com coragem e determinação e, acima de tudo, trabalhando com amor. Que assim seja, hoje, sempre, em todos os dias da nossa vida. Paz, luz e bem. Gratidão.